Fábio? Tudo certo com você? Tudo bem, graças a Deus. Vai fazer o Enem esse ano, Fábio? Vou sim. Show de bola. E como é que tá a tua preparação? Tá fazendo curso preparatório, estudando por conta? Ó, eu estou estudando por conta, não estou fazendo curso preparatório, não. Eu tenho Uhum. alguns cursos, assim, mais de estratégia, sabe? Estratégia. Ah, tu tá fazendo por disciplina? Na verdade, eu tenho um curso que ajuda no estudo mais ativo, sabe? Que é um estudo por questão, mas não é completamente por questão, sabe? Show de bola. Show de bola. O melhor método de aprender, Fábio, é por resolução de questões, que é isso daí que tu vai usar no dia da prova, tá? A teoria é importante, mas mais importante que a teoria é tu dedicar uma boa parte do teu tempo para resolver questões, porque no dia da prova tu vai ter que saber interpretar a questão, resolver o exercício, eliminar as alternativas incorretas, né, as mais absurdas. Então, é tudo isso só adquire com resolução de questões. Então, esse é o objetivo. Só permitir aqui a Daniela, Daniele. Bom dia, Dani, tudo bem? Bem-vinda a essa aula de resolução de questões, tá? Antes de começar, gente, vou dar só mais uns 5 minutinhos aqui até o pessoal entrar e a gente já vai começar a resolver as questões, tá? Porque o objetivo dessa aula é vocês começarem a dominar a resolução de questões de cinemática do Enem e questões estilo Enem, certo? Então tá. Dani, fica à vontade para falar, tá? Bem tranquilo. Obrigado por estar participando, tu e o Fábio aí. Certamente, né, vocês têm um compromisso muito sério com a aprovação de vocês, que é acordar no domingo de manhã, para então aprender questões de cinemática, tá? Deixa eu só fazer uma fotinho aqui para chamar o pessoal no Insta, para o pessoal acordar, avisar que já tá rolando essa nossa super aula aqui. Aí, acho que aqui deu. E aí, Dani e Fábio, como que é a cinemática pra vocês? É um conteúdo assim que vocês têm dificuldade? Geralmente o pessoal tem bastante dificuldade na parte cinemática. Sim, eu particularmente eu tinha muita dificuldade, sabe? Uhum. Aí esse ano eu tô começando a pegar mais um jeito. Show de Mas ainda bola. assim, eu acho que tem detalhes assim que eu acabo perdendo, sabe? Exatamente. E sabe que o detalhe, gente, define o acerto ou o erro da questão de vocês. Certo? Então, quando vocês forem resolver questões, não tratem as questões como, digamos assim, um obstáculo. Tratem elas como uma ponte, uma escada para o sucesso de vocês. Ou seja, não faça a questão de qualquer jeito, se dediquem para ela. Entende? Leiam ela com atenção. Eu vou ensinar várias técnicas para vocês para interpretação de questões e aí aumenta a chance de vocês resolver as questões, tá? Bom, então olha só, gente. Vamos começar a aula, tá? Eu tô avisando aqui o pessoal que já começou. Essa aula, pessoal, vai ficar gravada, tá? Vocês vão receber o link dessa aula e também o material em PDF das resoluções, tá? E depois dessa aula também vai ficar na plataforma chamada Hackeando a Física, que é um curso onde eu ensino a resolver questões, mas eu falo sobre esse curso no final. Bora lá, gente. Dani, Fábio, vocês me ouvem bem? Vocês conseguem ver a tela ali? Só me confirmem, por favor. Tudo certinho, só. Perfeito, Sim, Dani. sim, sim. Show de bola, gente. Então vamos fazer um combinado, ó. A gente vai fazer 4 ou 5 questões. Terminadas as questões, pessoal, vocês anotem as dúvidas que vocês vão tendo em cada ponto pra gente resolver no final, combinado? E são sim? É que ficou um silêncio. Ah, tá, combinado, beleza. É que eu mudo de tela, pessoal, e aí eu não vejo mais vocês. Se vocês puderem, de repente, só abrir o microfone pra me dar um sinal, tá? Bora lá, gente. Olha só. Primeiro segredo, tá? A gente vai começar a resolver essa questão pela pergunta. Ou seja,
Nós vamos ignorar todo o texto num primeiro momento. E aqui começa a nossa estratégia. Vamos lá. E geralmente, pessoal, 90% das vezes, a pergunta da questão está no final. Tá? Então, vamos lá. Então, supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis... Vou só adicionar mais uma pessoa aqui. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo? Pessoal, o núcleo da pergunta, tá? O núcleo da pergunta é o tempo, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, o exercício quer saber o tempo. Beleza. Agora nós vamos ler o enunciado. E essa leitura que a gente vai fazer do enunciado vai ser anotando os dados e circulando as informações importantes, tá? Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. Então, primeira informação, ele fala que são 2 trechos. Então, eu vou colocar distância 1, tá? Eu peço que vocês anotem também. A distância 1 é 80 km e a velocidade 1 desse primeiro trecho é de 80 km por hora. Beleza. Continuando ali. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Então, o segundo trecho nós vamos chamar de D2, ou distância 2, vai ser de 60 km e a velocidade máxima permitida V2 nesse segundo trecho é de 120 km por hora. Tá? Lembrando que a unidade de velocidade, pessoal, é km por hora, mas no sistema internacional é metros por segundo. Tá? Mas ele está dando km por hora, sem problema. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo? Tá? A gente já tinha determinado que o exercício quer saber o tempo. Olha só, nós focamos na pergunta, nós extraímos os dados do exercício e agora nós vamos fazer um desenho. Vocês vão adquirir a incrível habilidade de fazer desenhos nas questões de física para ajudar na interpretação, tá? Então nós temos 2 trechos. Vou desenhar um trecho 1 e um trecho 2. Não se preocupem com o tempo num primeiro momento, porque com o passar do tempo vocês vão adquirindo a habilidade de fazer desenhos de forma rápida, tá? Então nós temos 2 trechos. Um trecho 1, cuja distância 1 é de 80 km. E um trecho 2, cuja distância D2 é 60 km. Tá? E aí, nós temos o carrinho. O caminhão, na verdade, tá? Que vai percorrer esses 2 trechos. Ele vai ter, então, uma velocidade 1, que a gente já sabe ali que é de 80 km por hora, e uma velocidade 2 de 120 km por hora. Então, V1, 60 km por hora. Façam o desenho, por favor, gente. E V2, 120 km por hora. Show. Bom, agora que nós sabemos a pergunta, que nós temos os dados e que nós fizemos o desenho para ajudar na interpretação, nós temos que descobrir uma fórmula que reúna os dados que nós temos e a pergunta. Qual é a equação que reúne tempo, distância e velocidade? É a equação da velocidade média. Alguém ia falar? Distância por tempo. Sônia, eu acho que ele é 80 km por hora. No desenho. Ah, ainda bem que a Dani tá atenta. Eu fiz só pra testar vocês, tá? Mentira, eu errei mesmo, tá? 80 km por hora, deixa eu fazer melhorzinho ali. Aí, 80 km por hora. Tá. Obrigado, Dani. Show. Então, pessoal, a gente vai utilizar uma equação que reúna a pergunta e os dados que nós temos, que são velocidade, distância e tempo. Aí, gente, nós vamos, como nós queremos saber o tempo, nós vamos isolar o tempo, porque é essa que é a pergunta. Isolando o tempo, ó, o tempo vai passar multiplicando a velocidade. Então, ficaremos com tempo vezes velocidade vai ser igual à distância.
Logo, pessoal, para a gente isolar o tempo, a velocidade está multiplicando vai passar dividindo. Logo, o tempo vai ser igual à distância dividida pela velocidade. Tá? Só que nós temos duas distâncias e duas velocidades, então nós teremos dois tempos. A conclusão, então, pessoal, é que nós vamos ter um tempo 1 para o trecho 1, que vai ser a distância 1 dividida pela velocidade 1. E teremos também um tempo 2, que vai ser a distância 2 dividida pela velocidade 2. De tal forma, pessoal, que o nosso tempo total vai ser T1 mais T2. O tempo total vai ser o tempo do trecho 1 mais o tempo do trecho 2. Ok, basta agora, gente, nós substituirmos os valores. Vamos calcular o tempo 1. O tempo 1 vai ser a distância 1 é 80 e a velocidade 1 é 80 km por hora. Nós não usamos a unidade, pessoal, na hora de resolver o problema aqui. A gente usa somente o valor numérico, 80 dividido por 80. Só permitir a participação de mais um participante aqui. Então, 80 dividido por 80, pessoal, vai dar 1 hora, tá? Por que 1 hora? Porque a gente não fez conversão de unidades. Nós estamos trabalhando com a velocidade em km por hora. Logo, o tempo vai ser em horas, não esqueçam disso. E ele fala ali também qual será o tempo necessário em horas, tá? É bem importante, não é em minutos nem em segundos, o tempo é em horas. Por isso, então, que a gente encontrou ali o tempo 1 em 1 hora. Agora, pessoal, o tempo 2 nós vamos usar o mesmo procedimento. A nossa equação já está prontinha ali. A distância 2 do segundo trecho é de 60 km. Então, a gente vai colocar 60 no lugar de D2. E no lugar do tempo da velocidade 2, nós vamos colocar a velocidade do caminhão naquele trecho, que vai ser de 120. E eu sei que vocês sabem que nós podemos cortar esse zero com esse zero para facilitar o nosso cálculo, e que nós podemos, nós chegamos a uma fração que é 6/12. E a gente pode dividir em cima o numerador e o denominador por 6, e aí nós encontramos 6 dividido por 6 é 1, 12 dividido por 6 é 2. E 1 dividido por 2, eu sei que vocês sabem que é 0,5 horas. Logo, o tempo total, gente, vai ser T1, que é 1 hora, mais T2, que é 0,5 horas. E isso nos dá um tempo total, gente, de 1,5 horas ou 1 hora e meia. Então, o gabarito é a alternativa C. Para resolver essa questão, então, nós focamos na pergunta, extraímos os dados, fizemos um desenho e procuramos a fórmula que reunia a pergunta e os dados. Esse é o método, pessoal, de ouro, tá? Bom, lembrando, gente, que a gente vai fazer mais questões. Se vocês ficaram com alguma dúvida nessa questão, anotem para a gente resolver no final da aula. Vamos, então, para a próxima questão. Alguém ficou com alguma dúvida? Só para saber. Não. Perfeito, Fábio. Dani? Não, também, tudo certo. Os outros participantes, alguma dúvida? Que a gente vai resolver no final, só para eu tomar nota aqui e a gente retomar depois? Tá tudo bem. Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, essa questãozinha, só um último comentário, ela foi considerada de nível médio, tá? Por quê? Ela exigia, pessoal, que vocês utilizassem duas fórmulas, tá? Ou seja, são dois cálculos para dois trechos, certo? Geralmente as questões fáceis do Enem são questões de desenho ou questões que não exigem muitas fórmulas, porque aí a maioria dos alunos acerta. E se a maioria dos alunos acerta, significa que a questão é considerada fácil, tá? Bom, essa segunda questão do Enem, que foi considerada fácil, que é uma questão de interpretação. Bom, vamos lá. A pergunta, começando pela pergunta, vocês vão se habituar, gente, a partir de hoje, a resolver as questões pela pergunta. Começar pela pergunta. Bom, então vamos lá. Apanhando rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão. O piloto consegue apanhar o projétil, pois. Então, a gente quer saber, pessoal, o motivo pelo qual o piloto conseguiu apanhar o projétil. Essa é a pergunta. Por quê? Tá? Por que ele apanhou o projétil? Então, esse é o nosso norte. Então, a gente vai procurar uma causa, uma justificativa física para ele ter conseguido apanhar o projétil. Agora, vamos à leitura do enunciado. Conta-se um curioso incidente
aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a uma altitude de 2.000 metros, temos uma informação aqui. Então, uma altitude, vou botar aqui a altitude, vou botar H de altura, 2.000 metros, tá? 2.000 metros. Um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face. Tá? Então, a gente tem que desenhar o aviãozinho ali voando, lembra na parte do desenho. E do ladinho eu vou desenhar um pontinho que vai ser a mosca, tá? Beleza. Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão. Então, o que o piloto pensava que era uma mosca, era um projétil. Vamos lá, pessoal. Se o avião está voando, tá? É porque ele tem uma velocidade do avião. Tá? Digamos que seja para a direita aqui, no sentido positivo do eixo X. Tá? Ele tem uma velocidade do avião. E o projétil, pessoal, para que ele consiga pegar, tem algumas hipóteses, tá? De velocidade. A gente já vai analisar as hipóteses. Uma delas é que a velocidade do projétil seja igual ao do avião, é uma hipótese, tá? E tenha a mesma velocidade do avião, é uma hipótese. A gente vai verificar agora pelas alternativas qual é a melhor hipótese. A velocidade do projétil, VP. Velocidade do projétil, VP. É uma possibilidade, tá? Beleza. Vamos lá, então a gente quer uma justificativa de por que que o piloto conseguiu pegar o projétil. Por quê? Ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou justamente na frente do piloto. É uma hipótese não física, porque um projétil, pessoal, ele tem um formato aerodinâmico, ou seja, ele não sofre muito a influência do ar. Um exemplo, quando a gente pega uma folha de papel aberta e uma folha de papel amassada, a que chega mais rápido no solo é a amassada, porque ela tem um formato aerodinâmico que diminui a resistência do ar sobre ela, a força de atrito do ar. E logo, pessoal, o projétil não pode ter sido freado pelo ar. Então, essa alternativa aqui está fora. B. O avião se movia no mesmo sentido que o dele, do projétil, com velocidade visivelmente superior. Bom, faz sentido que o avião se mova no mesmo sentido, ó, conforme o desenho ali. Ó, tanto a velocidade do projétil quanto a velocidade do avião estão no mesmo sentido. Mas agora, se o avião tem uma velocidade superior, ele vai passar do projétil. Não vai ter como o piloto olhar para o lado e ver o projétil como o enunciado fala. Então, não pode ser essa alternativa. C. Ele foi disparado para cima com velocidade constante, no instante em que o avião francês passou. Seria uma possibilidade. Vamos analisar a D. E a E? Então, quando a gente não tem certeza, pessoal, nós não marcamos. D. O avião se movia no sentido oposto ao dele, com velocidade de mesmo valor. Se isso acontecesse, pessoal, quando nós temos, tá, uma velocidade contrária, se nós temos a velocidade do avião para cá, velocidade do avião, e a velocidade do projétil no sentido contrário, nós temos, pessoal, nesse caso, uma soma de velocidades. O piloto nunca conseguiria pegar. Porque aí nós teríamos o avião para um lado, o projétil para o outro, nós teríamos uma soma de velocidade e ele não teria tempo de pegar o projétil. Certo? Seria a mesma coisa de uma colisão. Quando dois carros colidem em sentidos contrários, com velocidades contrárias, as velocidades se somam. Ao passo que, se os carros colidem com velocidades no mesmo sentido, a velocidade subtrai. Então não esqueçam. Quando as velocidades estão em sentidos contrários, há uma soma de velocidades. É por esse motivo que a alternativa D está fora. Porque nunca teria como o piloto pegar o projétil, porque ele passaria muito rápido. Somaria a velocidade do projétil com a velocidade do avião por estarem em sentidos opostos, tá? Então, em sentidos opostos, há uma soma de velocidades. Beleza. Bom, item D, o avião se movia no mesmo sentido que o dele com velocidade de mesmo valor. É alternativa E, certo? O avião se movia no mesmo sentido que o dele com velocidade de mesmo valor. Para criar uma ilustração cinematográfica para vocês, nesses filmes de ação, comumente, nós temos aquelas cenas de luta, de perseguição, em que nós temos dois carros lado a lado com velocidade constante. Para que o piloto ou uma pessoa pule de um carro para o outro, só é possível se os dois carros tiverem a mesma velocidade e também mesma direção e sentido. Imagina só, se um dos carros, o carro que eu vou pular,
tá com uma velocidade constante e o outro carro para onde eu vou pular, na hora que eu pulo ele acelera, eu fico no vácuo, eu caio, eu rolo, entendem? Então, para que isso aconteça, os dois carros que estão lado a lado têm que ter a mesma velocidade, mesma direção e mesmo sentido. E é o que acontece com o projétil, tá? O piloto olhou pro lado, o projétil tinha a mesma velocidade e estava no mesmo sentido que o avião. Tudo bem, gente? Essa questãozinha 6 aqui do Enem ficou tranquila para todo mundo? Só para eu saber se ficou alguma dúvida pra gente resolver depois. Tranquilo. Beleza, gente. Só ver se tem mais gente querendo entrar aqui. Não, tudo certo, tudo certo. Beleza. Vamos então para a próxima questão. Essa questão, então, foi considerada fácil porque exigia só uma análise da situação física. Notem, pessoal, percebam o peso. Olha só, eu vou falar a expressão peso, gente. O peso que tem o desenho na interpretação de uma questão, tá? Se vocês não têm o hábito, gente, de desenharem, vocês desenhem. Por quê? As questões do Enem, pessoal, se tornam complexas, na maioria das vezes, por causa da interpretação, tá? Então, o desenho vai ajudar vocês a interpretarem as questões. Bora lá para a questão 8. Tá, mas então, será que é a renumeração? Tá, é 8. Questão 8, pessoal, é uma questão que foi considerada difícil, mas vamos entender o que acontece. O método é começar pela pergunta. A partir dos resultados, a situação em que ocorre maior emissão, olha só, a gente quer a maior emissão de poluentes, tá? Então a gente vai focar na maior emissão de poluentes, tá? Vamos ler o enunciado. Um pesquisador avaliou o efeito da temperatura do motor em velocidade constante e da velocidade média de um veículo com temperatura do motor constante sobre a emissão de monóxido de carbono em dois tipos de percurso, aclive e declive, tá? Então são dois tipos de percurso. Nós temos que saber, pessoal, que aclive é subida e declive é descida, certo? Com iguais distâncias percorridas em linha reta. Os resultados são apresentados nas duas figuras. Então temos aqui, a gente pode chamar de repente de figura A e figura B, que são gráficos, né? Certo. A partir dos resultados, a situação em que ocorre maior emissão de poluentes é aquela na qual o percurso é feito com o motor. Ok. Gente, não esqueçam que o gráfico, pessoal, é uma fonte de dados, tá? Então anota aí. Os gráficos são fonte de dados, são fontes de informação. É extremamente importante vocês saberem quem está no eixo X e no eixo Y. Então, no gráfico A, no eixo Y, a gente tem a emissão de monóxido de carbono, tá? Em gramas por quilômetros. E no eixo X, nós temos a temperatura do motor em graus Celsius. Para uma situação de subida, que é o aclive ali, ó, tá ali, o traço cheio, e situação de descida, que é o tracejado. E no gráfico B, nós temos no eixo Y a mesma informação de emissão de monóxido de carbono, e no eixo X, nós temos a velocidade média em km por hora para a situação de aclive e declive. Ok. Como a pergunta é maior emissão de CO2, ó, ele quer saber, ó, gente, onde é que é a maior emissão de CO2. E aí, gente, mais um segredinho. A gente dá uma olhada nas respostas para ter mais ideia do que a gente precisa. Maior emissão de CO2. Vamos lá. É CO2? É só CO, é monóxido, não dióxido, tá? Vamos lá, então, olha só o que a gente vai ter que ter nas respostas. Aquecido, menores velocidades médias, em pista em declive. Então, gente, olha só. Nós temos que saber informações sobre temperatura, sobre velocidade e sobre pista. Pista que é aclive ou declive, tá? Vamos ver, são 3 itens. Ó, 1 item, 2 itens, 3 itens, tá? Então vamos analisar o gráfico A e o gráfico B. Como nós queremos, gente, a maior emissão de monóxido de carbono, nós vemos ali, ó, que por uma temperatura de mais ou menos 30, vamos aproximar aqui, ó, 30 graus Celsius, nós temos ali mais ou menos 30 gramas por quilômetro, tá? Esse aqui é o ponto do nosso gráfico. Então, no gráfico A, nós temos a maior emissão de gás carbônico, de monóxido de carbono, por uma temperatura baixa, porque notem que 30 graus Celsius, pessoal, é a menor temperatura no nosso eixo. Então, aqui nós temos eu vou botar a temperatura baixa, vou botar um Tzinho para baixo aqui. Temperatura baixa. E no aclive,
Notem, pessoal, que é no aclive que nós temos a maior emissão, porque no declive nós temos abaixo de 30. Então, é a menor temperatura e no aclive. Vou botar aqui AC de aclive. Então, gráfico A analisado. Agora vamos analisar o gráfico B. No gráfico B nós vemos também, pessoal, que é no aclive que ocorre a maior emissão. Agora a gente está analisando no eixo do X a velocidade. Então é no aclive. E vamos agora ver sobre a velocidade. Olhem só, mais ou menos ali no 40, a gente também tem a maior emissão. Então, é numa baixa velocidade. Lembrando que velocidade de 40 em comparação com a de 80 é a menor possível. Então, gente, a gente vai procurar uma resposta que tenha menor temperatura no aclive e menor velocidade no aclive. O item A, aquecido não. Porque o aquecido, gente, seria uma temperatura lá de 70 graus Celsius. Então, essa aqui já está fora. B, aquecido não. Já está fora porque é em menor temperatura. Frio é uma possibilidade. Em menores velocidades, sim. Em pista de declive, não, ó. O que invalida o item C, gente, é o declive, ó. O declive acaba com essa possibilidade, então sai. Vamos para o item D. Frio, sim. Menor velocidade, sim. Em pista de aclive. A alternativa correta, então, gente, é a alternativa D. Vamos analisar aí por consciência, desencargo de consciência. Frio, sim. Maiores velocidades, não. Melou a questão. Então, a alternativa correta, pessoal, é a alternativa D. Alguma dúvida, gente, em relação a essa questãozinha número 8? Pessoal, vocês estão aí ainda? Tranquilo. Tudo uma boa? Alguém fez essa questão no Enem já? Já conhecia? Eu não lembrava. Show de bola, relembrar é bem importante. Show de bola. Vamos lá, mais uma questãozinha aqui, gente. Lembrando que aí no final, pessoal, a gente tira todas as dúvidas que porventura tenham ficado. Não, essa questão da Unicamp. Vamos lá. Pergunta. Quero saber a pergunta. Considere um caso em que o drone ambulância se deslocou 9 km em 5 minutos. Nesse caso, o módulo de sua velocidade média é de aproximadamente. O exercício, então, pessoal, quer saber a velocidade média. Vamos agora à leitura do enunciado. Drones são veículos voadores não tripulados, controlados remotamente e guiados por GPS. Uma de suas potenciais aplicações é reduzir o tempo da prestação de primeiros socorros, levando pequenos equipamentos e instruções ao local do socorro, para que qualquer pessoa administre os primeiros cuidados até a chegada de uma ambulância. Aí considere um caso em que o drone ambulância se deslocou 9 km, então, gente, o deslocamento é de 9 km. Tá, vamos aqui, deslocamento 9 km. Gente, malandramente, pessoal, nós já olhamos para as respostas porque a gente vê que a unidade está em metros por segundo, ou seja, sem demora a gente já passa para metros. Gente, o K significa 1000, então basta substituir o K por 1000 para termos o quilômetros em metros, então é 9.000 metros. E um tempo de 5 minutos, o tempo que demorou então para esse drone se deslocar, tempo de 5 minutos. Nós olhamos então, pessoal, para as alternativas e vemos que as unidades de tempo estão em segundos. Então, sem demora, vamos passar para segundos. Técnica ninja transformadora revolucionária. Nós queremos, pessoal, que apareça segundos em cima. E a gente quer que apareça minutos embaixo para a gente poder cortar minuto com minutos. Só que a gente tem que fazer agora, pessoal, uma relação de equivalência. 1 minuto equivale em... eu vou deixar vocês responderem. Quanto que 1 minuto equivale em segundos, gente? 60. Então, nós vamos substituir aqui, nós vamos colocar aqui a 60. Isso aqui é uma equivalência. 60 segundos é 1 minuto. Cortamos minutos com minutos. 5 vezes 6, eu sei que vocês sabem que é 30. Mas como é 60, vocês colocam mais um zero. Então, nós ficamos com 300 segundos e temos a conversão ninja de forma rápida. Topzera das galáxias, tá? Show de bola. Então, agora, pessoal, ó, nós temos os dados e a gente tem que fazer agora o desenho. Tá? Tem questões mais simples que se vocês quiserem dispensar o desenho não tem problema, tá? Então o dronezinho ele vai percorrer uma distância de 9.000 metros em um tempo de 300 segundos. Para calcular a velocidade média, que agora a gente vai precisar da fórmula que reúne a pergunta e os dados, VM, velocidade média,
A velocidade média, pessoal, é sempre uma relação da distância total percorrida pelo tempo total gasto. Nós temos a distância ali, que é os 9.000 metros, dividido pelos 300 segundos, que é o tempo. Cortamos um zero, cortamos com outro zero, cortamos outro zero com outro zero, e 90 dividido por 3 é 30, e a unidade de velocidade é metros por segundo. Então, alternativa correta, alternativa B. Essa então é uma questão fácil, pessoal, porque é uma aplicação direta da fórmula sem muita manipulação algébrica, tá bom? Alguma dúvida na questãozinha 9, gente? Tudo certo. Beleza. Os outros participantes, pessoal, alguma duvidazinha? Só para eu saber, pode dizer, olha, fiquei com uma dúvida que a gente resolve no final, que a gente retoma algum passo ali, de repente, na conversão, certo? Tudo bem, pessoal. O silêncio de vocês, então, é um não fiquei com dúvida. Beleza. Gente, Enem 2023. Agora a gente está voltando no final do ano passado. Mais exatamente no mês de novembro de 2023. Vamos lá. Começando então, eu vou deixar vocês responderem para mim. Nós começamos a questão por onde? Enunciado. Antes, mais precisamente, eu preciso o que eu tenho batido na tecla para vocês. Né? Por onde que a gente vai começar a questão? Não lembro? Pela pergunta. Tá? Beleza, vamos lá. Então, a pergunta é, a escolha que corresponde à combinação correta, tá? Ele quer saber uma combinação correta. Antes a gente ler o enunciado. Vamos lá, é uma combinação de velocidade e aceleração. Se a velocidade é diferente de zero, se é para cima, se é para baixo, se é igual a zero. Então, é isso que ele quer saber. A combinação. Essa aqui é a pergunta. Show de bola. Agora a gente vai ler o enunciado. Um professor lança uma esfera verticalmente para cima, a qual retorna depois de alguns segundos, ao ponto de lançamento. Em seguida, lista em um quadro todas as possibilidades para as grandezas cinemáticas. Grandezas com módulo nulo não têm sentido definido. Ele solicita aos alunos que analisem as grandezas cinemáticas no instante em que a esfera atinge a altura máxima. Olha só, pessoal, o segredo aqui, ó, atinge a altura máxima. É nessa situação em que a gente vai analisar os sentidos da velocidade e da aceleração. Tá? Não é então nem no ponto do lançamento, nem quando ela volta para o solo, e sim quando o objeto está na altura máxima. Atinge a altura máxima, escolhendo uma combinação para os módulos e sentidos da velocidade e da aceleração. Então, ó, nós queremos saber os módulos e sentidos da velocidade e da aceleração. A escolha que corresponde à combinação correta é... Gente, nós vamos usar novamente o desenho, tá? Ele vai ser extremamente importante. Nós temos, então, um objeto que é lançado para cima. Quando o objeto é lançado para cima, nós temos um problema, pessoal, de lançamento vertical. Em todos os problemas de lançamento vertical, nós colocamos o nosso referencial para cima, como sendo positivo para cima. Nós sabemos, pessoal, que a aceleração da gravidade G tem o sentido vertical e orientado para baixo, sentido para baixo. Nosso projétil, então, está na altura máxima, gente. Pessoal, na altura máxima, nós temos algumas particularidades do lançamento vertical. Na altura máxima, a velocidade do objeto é zero. Por quê? Inicialmente, o objeto é lançado com uma velocidade inicial. Tá? Com o passar do tempo, essa velocidade vai diminuindo porque a aceleração da gravidade vai descontando essa velocidade. E é algo, digamos assim, que vocês conseguem fazer por experiência. Quando vocês atiram uma bolinha de tênis para cima, vocês veem que ela sobe, 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 sobe e para. Por que ela para? Porque a aceleração da gravidade vai decrementando, descontando a velocidade. Até que a velocidade zera na altura máxima. Então, na altura máxima, em H máximo, a velocidade é quanto? Quanto é a velocidade na altura máxima? Podem falar, gente. É zero? É zero. Tá? Sempre, sempre, sempre. Tanto no lançamento vertical quanto no lançamento oblíquo. A velocidade na altura máxima é zero. Então aqui a velocidade é zero. Tudo bem? Show! Então agora, pessoal, nós vamos ter que analisar. Na altura máxima, ó, lembrando que a gente está fazendo essa análise na altura máxima. Na altura máxima, a velocidade
é zero, tá? Então a gente vai aqui para as alternativas. A velocidade é zero. E a aceleração, gente? Como é que é a aceleração? Qual é a aceleração aplicada sobre o projétil na altura máxima? Alguém sabe me falar? A aceleração seria sempre constante, não? Isso, mas como é que é o nome dessa aceleração que é sempre constante? A gravidade. Aceleração na gravidade, pessoal. Nós não conseguimos desligar a gravidade da Terra. Se nós desligarmos a aceleração na gravidade da Terra, todo mundo vai flutuar que nem no filme do It. Entenderam a sacada? Enfim, ou seja, acho que o It ele manipula a gravidade, então, em tese. Mas enfim, vamos lá. A gente então quer uma alternativa que tenha velocidade igual a zero e aceleração na gravidade diferente de zero. Vamos ver. Velocidade igual a zero tem no item A, mas aceleração diferente de zero tem para cima. Tá certo? Aceleração na gravidade, pessoal, é para cima ou é para baixo? Para baixo, né? Para baixo. Então, a alternativa A tá fora, por causa do para cima. Velocidade diferente de zero, já nem continuamos lendo, porque a velocidade na altura máxima é zero. Tá? Velocidade igual a zero é uma possibilidade. Aceleração diferente de zero é uma possibilidade. Para baixo é para ser essa, mas vamos ver as outras. A gente sempre procura a mais errada. Velocidade diferente de zero está fora. Velocidade diferente de zero está fora. Então, a alternativa correta, gente, alternativa C de casa. Velocidade na altura máxima é zero e a aceleração é diferente de zero e para baixo. Alguma dúvida, pessoal, nessa questão 10 aqui? Não. Show de bola. Perfeito, perfeito, perfeito. Só fechar aqui. Bora lá então. Dani, estamos só eu e tu. Somente eu e tu aqui. Pois é, o Fábio falou que travou. Eu acho que ele saiu porque travou, não sei. Mas deu uma travada aí. Deu uma travadinha, mas foi bem rápido. Foi questão de alguns segundos só. Que coisa séria, deixa eu ver uma coisa. Bom, beleza. Bom, Dani, como eu já tinha falado contigo sobre como continuar essa sequência de questões, tá? Cadê? Tem o curso Hackeando a Física, não sei se já tinha sido apresentado formalmente para esse curso, Dani. Tu já faz o acervo, né? Aí o acervo, a proposta dele é tu aprender física resolvendo questões, tá? Por listas. O Hackeando são videoaulas de resolução de questões. Então, todos os domingos a gente vai fazer as questões visando o Enem, tá? Questões de cinemática, de dinâmica, de eletromagnetismo, de energia, de física moderna, de gravitação, de hidrostática, de ondas, enfim, todos os conteúdos que caem no Enem, certo? Com esse foco. Essas aulas vão ficar gravadas no Hackeando, certo? E o que tem nesse Hackeando então, Dani? Ele ajuda a gabaritar a física do Enem, tá? Ajuda a gabaritar concurso público, para quem faz concurso público. Quem está já na universidade aprende e teve um ensino médio ruim, vai dominar as bases da física, tá? Ele ajuda também a resolver qualquer questão de física no ensino médio, decorar as fórmulas e saber interpretar e montar corretamente uma questão de física. Ou seja, Dani, nessas aulas, para cada conteúdo de física, eu vou te ensinar técnicas de resolução, como naquela ali do lançamento vertical, que tem o detalhezinho de que na velocidade, na altura máxima, a velocidade é zero. Porque cada conteúdo, Dani, de física tem os seus detalhes importantes para serem vistos e aprendidos, tá? Tu vai ter muito mais confiança, Dani, quando tu for encarar qualquer questão de física por causa desse método, desse passo a passo para resolver questões de física, tá? Tu vai ter mais segurança para resolver as questões e vai aprimorar também as suas bases matemáticas resolvendo a questão de física, tá? Nesse curso, Dani, também tem uma aula que é como estudar menos e aprender mais, certo? Então são estratégias ali para tu estudar menos e aprender mais, como o melhor horário para tu estudar, aprender a desenvolver melhor o foco, estudar durante 25 minutos, parar. Assim, tem várias técnicas ali, Dani, de estudos extremamente poderosas para aumentar muito o teu nível de preparação para o Enem, certo? Aí, esse aqui não vai ser mais só uma aula por mês, vão ser aulas todos os domingos, tá? Antigamente a proposta, Dani, era de fazer um aulão por mês, mas agora as aulas vão ser todos os domingos até o Enem. Aí, obviamente, quem entra no Hackeando tem acesso ao acervo de ouro. Mas como tu já tá no acervo de ouro, tu já tem o acesso, certo? As dúvidas via WhatsApp que tu já pode tirar ali.
E esse aqui é o valor, Dani, tá? Ele tá 297 à vista, mas como tu já tá no Hackeando, pra ti ficaria só R$100 pra entrar no Hackeando a Física. O que tu acha, Dani? É um valor único de sempre a tela todos os domingos, tá? Olha, o que tu acha? Cabe no teu orçamento esse valor? Pra tu dar um salto, além do acerto, tu ainda ter o Hackeando? Ah, é bacana, eu vou conversar com a minha mãe. Dá uma conversadinha com ela. O que acontece, Dani? As pessoas de fora que quiserem assistir essa maratona de aulas, tá? A gente vai começar a divulgar mais, fazer tráfego, vão ter que pagar um valor de R$80 por cada aula que eles fizerem. Né? Obviamente, para as pessoas vai compensar muito mais entrarem no Hackeando, pagarem um único valor para terem aula todos os domingos, tá? E olha só, Dani, eu quero muito contar contigo, te ajudar a acertar de 12 a 15 questões no Enem. Tá? E para isso, né, além do acerto, já tem todo o suporte. Eu quero te ajudar fazendo aula todos os domingos, tá? Todos os domingos a gente acorda, vai ali, ó, faz questões. Eu vi que tu não tem muita dificuldade, então basicamente eu só vou lapidando o conhecimento enorme que tu já tem. Que eu senti que tu tem muito conhecimento e tu tá muito Eu focada. tenho bastante dificuldade com o tempo, na verdade. Tipo, de fazer mais rápido no Enem, sabe? Às vezes eu sei a fórmula, mas eu tenho dificuldade em aplicar. Essas coisinhas, assim, esses detalhezinhos que ainda estão me impedindo de chegar nos quase 15 acertos. Não, mas fica tranquila. O que acontece, Dani? Entrando no curso, tá? Eu vou deixar para ti uma lista de exercícios, que é aquele módulo de questões para tu fazer ao longo da semana, tá? Para tu e os outros alunos fazerem durante a semana. No próximo domingo, a gente corrige e segue adiante. Então, a gente vai esgotando todos os conteúdos de física até o Enem num nível alto de preparação, tá? Que é só focando em questões do Enem e questões semelhantes com estratégia de resolução, certo? Certo, tranquilo. Daí eu vou conversar com a mãe, a gente conversa pelo WhatsApp. Tá. Tá bom. Tá, Dani? Aí tu entrando, a gente já. Aí domingo que vem já vai ter outra aula e assim a gente vai indo até o dia do Enem. Até um domingo antes do Enem, tá bom? Tranquilo, obrigadão. Foi Tá. muito boa a aula. Capaz, Dani. Foi um prazer então poder te dar uma aula ao vivo, praticamente particular, né? Particular. Uma aula particular, certo? E certamente, Dani, eu quero muito que tu tenha sucesso, tá? Pra tu. Que eu sinto que tu tem foco. E olha só, uma coisa horrível é tu ter um ano perdido por tu não ter conseguido. E isso não vai acontecer, com certeza, tá? Tu vai conseguir, certo? Eu espero que sim, porque ciências da natureza ainda é o que estava me impedindo de passar. Eu espero que não seja esse ano, então, Não, com o certeza motivo. vai dar tudo certo. Tá bom, Dani? Então, Obrigada, um bom senhor. Até domingo pra ti, de mais. nada. Tchau, Pra tchau. ti também.